Você sente o orgasmo, mas olha para baixo e não há nada, nem uma gota. Silêncio total. O coração ainda dispara, a respiração ainda está ofegante. A sensação está lá, mas quando você olha, nada. Absolutamente nada. Se isso já aconteceu com você, pare tudo agora, porque nos próximos minutos vou revelar algo que 7 em cada 10 homens acima dos 60 escondem da própria esposa. E não, você não perdeu sua masculinidade, não perdeu sua virilidade, não deixou de ser homem. Mas o que vou te contar aqui pode salvar muito mais do que sua vida íntima, pode salvar literalmente a sua vida. E vou te explicar o porquê disso nos próximos minutos. Então fica comigo até o final, porque cada segundo desse vídeo foi pensado para devolver a confiança que você talvez tenha perdido. Antes de explicar exatamente o que está acontecendo no seu corpo, antes de te mostrar as causas e as soluções, deixa eu te fazer uma pergunta que vai mudar tudo. Você sabia que o orgasmo e a ejaculação são duas coisas completamente diferentes? Isso mesmo, são dois processos separados. Um acontece no cérebro, o outro no corpo. A maioria dos homens vive 60, 70 anos achando que são a mesma coisa, que sempre vêm juntos, que são inseparáveis. E quando o sêmen desaparece, entra o pânico. Porque a gente cresce ouvindo que aquilo ali é a prova da virilidade, é o sinal visível de que você é potente, de que você é homem. E quando isso some, o mundo desaba. Vi isso acontecer dezenas de vezes. Vi homens chorando no consultório. Gente forte, que criou família, que trabalhou a vida inteira, que sustentou casa, que enfrentou tudo, completamente destruída por um sintoma que eles nem sabiam explicar. Homens que chegam com a voz tremendo, olhando para o chão, sem conseguir falar direito. E quando finalmente conseguem soltar as palavras, vem sempre a mesma pergunta. Doutor, eu ainda sou homem. E essa pergunta dói, porque mostra o peso emocional que isso carrega. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Isso tem nome, tem causa e, na maioria das vezes, tem solução. Não é sentença, não é o fim. É um sinal, um aviso do seu corpo que precisa ser entendido. E antes de eu te explicar tudo isso em detalhes, antes de te mostrar as 4 causas principais e as 5 soluções comprovadas, preciso que você entenda uma coisa crucial sobre como seu corpo realmente funciona. Vou te contar 2 casos reais que vão fazer tudo se encaixar na sua cabeça. 2 homens que passaram por isso e que, cada um do seu jeito, descobriram que não estavam perdidos. O primeiro é o Antônio, 65 anos, diabético há 20 anos. Antônio era daqueles homens que sempre cuidou da família, trabalhador, dedicado, firme. Mas nos últimos meses, ele começou a notar algo estranho. Ele chegou no consultório com a voz tremendo. Doutor, eu sinto tudo. Sinto o prazer, sinto o clímax, o corpo responde. Mas não sai nada, nem uma gota. Isso significa que eu... Ele nem conseguiu terminar a frase. Ficou em silêncio, olhos marejados. Porque, no fundo, a pergunta que ele realmente queria fazer era: eu ainda sou homem? Eu perdi minha masculinidade? E eu entendo perfeitamente de onde vem esse medo. Porque a gente associa a ejaculação com virilidade, com potência, com identidade masculina. Mas sabe o que descobrimos quando fizemos os exames? A diabetes dele, que estava mal controlada há anos, tinha danificado os nervos responsáveis por controlar uma comporta dentro do corpo dele, uma estrutura minúscula, mas essencial. Deixa eu te explicar de um jeito simples. Imagina que dentro de você existe uma portinha. Ela fica na entrada da bexiga. Durante o clímax, essa portinha deveria fechar com força para direcionar o sêmen para fora. Mas a portinha do Antônio não fechava mais. Os nervos que controlavam ela estavam danificados pela diabetes. Resultado, o sêmen tomava o caminho errado. Em vez de sair, ele ia para trás, direto para a bexiga.
é o que a gente chama de ejaculação retrógrada. O orgasmo acontece normalmente, o prazer está lá, a resposta do corpo está lá. O que mudou foi apenas o caminho do fluido. Ele não tinha perdido a masculinidade, ele não estava quebrado, o corpo dele estava apenas respondendo de uma forma diferente. Ajustamos o tratamento da diabetes, entramos com medicação específica, reforçamos hábitos de vida saudáveis e, pouco a pouco, ele recuperou a confiança. O mais valioso para ele não foi só entender o que estava acontecendo, foi recuperar a segurança para encarar a esposa sem vergonha, para voltar a viver intimidade sem medo. Agora deixa eu te contar o segundo caso, porque esse aqui tem um detalhe que vai te surpreender. O segundo paciente era o Manuel, 72 anos, um senhor educado, reservado, que sempre cuidou muito bem da saúde. Manuel tinha hiperplasia benigna da próstata, aquele crescimento natural da próstata que acontece com a idade e que dificulta para urinar. Ele operou. Fez uma cirurgia a laser, moderna, segura, bem-sucedida. A cirurgia foi um sucesso absoluto. Ele voltou a urinar sem dificuldade, sem dor, sem acordar 10 vezes de noite, tudo perfeito. Mas alguns meses depois da cirurgia, ele chegou no consultório destruído. Sentou na minha frente, olhou para o chão e disse com a voz embargada: "Doutor, eu sinto o orgasmo. Eu sinto o prazer, mas é como se eu tivesse perdido minha identidade, como se uma parte de mim tivesse sido arrancada." Ele explicou que depois da cirurgia, os orgasmos continuavam intensos, o desejo estava lá, a ereção funcionava, mas o sêmen, zero, nada. E aquilo estava destruindo ele por dentro. Ele evitava a intimidade com a esposa, inventava desculpas, dizia que estava cansado, que tinha dor nas costas, que não era o momento. Mas a verdade, ele estava morrendo de vergonha, com medo de que ela descobrisse e pensasse que ele não era mais o mesmo homem. E aqui está o detalhe que ninguém avisa antes da cirurgia e que todo homem que vai operar a próstata deveria saber. Algumas intervenções na próstata, especialmente as que usam laser ou ressecção transuretral, modificam o mecanismo de saída do sêmen. Elas não destroem, não anulam o prazer, não tiram a capacidade de sentir, modificam o caminho. Porque durante a cirurgia, aquela portinha que eu mencionei antes, o colo da bexiga, acaba sendo alterada. E aí o sêmen, em vez de sair, vai para dentro. É um efeito colateral conhecido, esperado, mas que quase nunca é explicado de forma clara para o paciente antes da cirurgia. O prazer continua, a sensação continua, o orgasmo continua, mas o fluido toma outro caminho. Quando expliquei isso para o Manuel com calma, desenhando, mostrando como funcionava, ele me olhou com os olhos arregalados e disse: "Então, eu não estou quebrado." E eu respondi: "Não, Manuel, você não está quebrado. Você só precisava entender o que mudou no seu corpo. O orgasmo está lá, o desejo está lá, a capacidade de sentir prazer está intacta." Vi o peso saindo dos ombros dele naquele momento. Ele respirou fundo, sorriu pela primeira vez em meses, e depois dessa consulta, ele conversou com a esposa, explicou tudo, e sabe o que ela disse? "Amor, eu não ligo para isso. Eu só quero que você volte a ser você." Esse é o poder da informação. Esse é o poder de entender o que está acontecendo. Agora presta muita atenção, porque eu vou te mostrar as 4 causas principais da ejaculação seca. E uma delas é tão comum que você provavelmente já tem e nem sabe. Aquela portinha que eu falei, ela se chama tecnicamente colo da bexiga ou esfíncter interno. Quando tudo funciona normalmente, durante o orgasmo, esse esfíncter se fecha com força. É como uma comporta que se tranca. Isso impede que o sêmen volte para a bexiga e garante que ele seja expulso para fora, através da uretra. Mas quando esse mecanismo falha, quando a portinha não fecha direito, o sêmen toma o caminho de menor resistência. E esse caminho é a bexiga. O resultado? Orgasmo normal,
prazer normal, mas zero sêmen visível. Isso acontece muito, mas muito mesmo, em 3 situações específicas. Primeira, homens que operaram a próstata, seja por hiperplasia benigna ou por câncer. As cirurgias podem alterar o funcionamento dessa partinha. Segunda, homens que tomam certos medicamentos para pressão alta, especialmente os alfa-bloqueadores, como tansulosina, doxazosina. Esses remédios relaxam músculos, inclusive o esfíncter da bexiga. Terceira, homens com diabetes mal controlada. A diabetes danifica os nervos ao longo do tempo, e os nervos que controlam esse esfíncter são especialmente sensíveis. Então, se você tem diabetes há muitos anos e não controla direito o açúcar no sangue, é muito provável que esses nervos estejam sofrendo. E o detalhe importante: a ejaculação retrógrada não causa dor, não prejudica a saúde, não impede o orgasmo, só muda o caminho do fluido. O sêmen vai para a bexiga e depois sai junto com a urina. Simples assim. Agora, vamos falar de uma causa menos conhecida, mas que afeta muitos homens: obstrução. As vesículas seminais são 2 glândulas que ficam logo atrás da próstata. Elas produzem mais de 60% do volume do sêmen. Esse líquido que elas fabricam é rico em frutose e nutrientes, em substâncias que alimentam e protegem os espermatozoides. Mas, para esse líquido chegar até a uretra e sair do corpo, ele precisa passar por ductos minúsculos, tubinhos finíssimos. E sabe o que pode acontecer? Esses tubinhos podem entupir. Se o cano entope, o líquido fica preso. Não tem por onde sair. E aí você tem orgasmo, tem prazer, mas nada sai. O que pode causar essa obstrução? Infecções antigas. Às vezes você teve uma infecção urinária ou uma prostatite há anos atrás. Achou que passou, mas ela deixou cicatrizes internas. E essas cicatrizes podem fechar os ductos. Cálculos seminais. Isso mesmo, pedrinhas que se formam dentro das vesículas, do mesmo jeito que se formam pedras nos rins. São raras, mas existem. Cistos congênitos. Algumas pessoas já nascem com pequenas alterações nesses ductos, que só dão problema mais tarde na vida. E cirurgias pélvicas anteriores também podem causar aderências, cicatrizes que bloqueiam a passagem. Os sintomas dessa obstrução costumam incluir não só a falta de sêmen, mas também dor pélvica, desconforto durante ou depois do orgasmo, e às vezes infertilidade sem explicação. Esse aqui é silencioso. É o tipo de problema que vai se instalando devagar, sem você perceber, até que de repente você olha no espelho e pensa: quando foi que eu fiquei assim? A testosterona é o hormônio masculino por excelência. Ela regula tudo no homem: a produção de espermatozoides, o desejo sexual, a massa muscular, a energia, o humor, a qualidade das ereções e também o volume do sêmen. Quando os níveis de testosterona estão normais, as glândulas produzem sêmen em quantidade adequada. Mas, quando a testosterona cai, e ela cai naturalmente depois dos 50, 60 anos, o sistema todo começa a desacelerar. O sêmen diminui, fica mais fino, mais claro, menos volumoso, e em casos mais graves pode praticamente desaparecer. Mas o problema não é só a falta de sêmen. Testosterona baixa vem acompanhada de uma série de outros sinais. Cansaço crônico, aquela fadiga que não passa nem depois de dormir bem. Perda de massa muscular, mesmo que você continue se exercitando. Aumento de gordura abdominal, aquela barriguinha que insiste em crescer.
ereções menos firmes, menos frequentes, que demoram mais para acontecer, desejo sexual reduzido. Você simplesmente não sente mais aquela vontade, aquele impulso. Humor para baixo, irritabilidade, às vezes até sintomas parecidos com depressão. Muita gente olha para esses sintomas e pensa: ah, é a idade, é normal envelhecer assim. Não é normal, é desequilíbrio hormonal e pode ser tratado. Um simples exame de sangue mede os níveis de testosterona total e livre. E se estiver baixa, existe reposição hormonal, gel, adesivos, injeções. Claro, sempre com acompanhamento médico, porque cada caso é único e precisa de um plano personalizado. E aqui chegamos numa causa que muita gente subestima: as doenças crônicas mal controladas. Diabetes e hipertensão não tratadas ou mal tratadas fazem um estrago gigante no corpo ao longo dos anos. A diabetes, quando o açúcar fica alto no sangue por muito tempo, destrói os nervos. É o que a gente chama de neuropatia diabética. Esses nervos danificados não conseguem mais enviar os sinais corretos. E adivinha quais nervos são afetados? Os que controlam a ejaculação, a ereção, a sensibilidade. A hipertensão, a pressão alta crônica, danifica os vasos sanguíneos, vai endurecendo as artérias, reduzindo o fluxo de sangue para todas as regiões do corpo, incluindo o aparelho reprodutor. E tem mais: os medicamentos usados para tratar essas doenças também podem interferir. Alguns antihipertensivos, uns antidepressivos, relaxam estruturas que deveriam contrair. Então, o que parecia apenas um problema metabólico, só diabetes, só pressão alta, acaba afetando profundamente a qualidade de vida sexual. Mas agora vem a parte que eu preciso que você grave na memória, porque pode literalmente salvar sua vida. Olha, eu vou ser direta com você, totalmente honesta. A ejaculação seca, sozinha, na maioria das vezes é benigna. Não causa dor, não prejudica a saúde geral, não mata. É um sintoma que incomoda, que mexe com a autoestima, que assusta. Mas em si não é perigoso. Mas, e aqui vem o grande mas, existem 5 sinais de alerta que, quando aparecem junto com a ejaculação seca, você nunca, mas nunca mesmo pode ignorar. Porque esses sinais podem indicar problemas muito mais sérios. Problemas que, se não forem tratados a tempo, podem comprometer não só a vida íntima, mas a vida como um todo. Então, presta muita atenção. Pega um papel, anota se for preciso. Sinal S1. Aparecimento súbito e sem explicação. Se você passou a vida inteira ejaculando normalmente e, de repente, do nada, sem nenhuma cirurgia, sem nenhum remédio novo, sem nenhuma causa aparente, o sêmen desaparece, seu corpo está gritando que algo mudou. Mudanças súbitas no corpo sempre merecem investigação. Sempre. Pode ser uma alteração hormonal brusca. Pode ser um problema neurológico começando. Pode ser uma obstrução que surgiu de repente. Não dá para ignorar. Tem que investigar. Sinal 2. Dor durante ou depois do orgasmo. Prazer não dói. Orgasmo não deve causar desconforto. Se você sente dor, ardência, pressão, peso na região pélvica durante o clímax ou logo depois, tem algo errado. Pode ser uma infecção, uma prostatite, uma inflamação das vesículas seminais. Pode ser uma obstrução que está gerando pressão interna. Pode até ser um cisto, um tumor benigno, algo que está comprimindo estruturas. Dor é sempre um sinal de alerta. O corpo usa a dor para avisar que algo não está certo. Sinal 3. Sangue na urina ou no sêmen. Esse aqui acende todas as luzes vermelhas. Todas mesmo. Sangue nunca deveria aparecer. Nem na urina, nem no sêmen, nem em lugar nenhum. Se você percebe sangue, mesmo que seja só um pouquinho, mesmo que apareça uma única vez e depois suma, você precisa investigar imediatamente. Pode ser próstata, pode ser bexiga,
pode ser uretra. E sim, pode ser câncer de próstata. O câncer de próstata é um dos cânceres mais comuns em homens acima de 60 anos. E um dos primeiros sinais pode ser exatamente esse: sangue. Não deixa para depois. Não espera para ver se melhora. Procura um urologista agora. Quanto mais cedo diagnosticar, maior a chance de cura. Simples assim. Sinal número 4. Fraqueza nas pernas ou perda de sensibilidade. Esse sinal indica problema neurológico. Se junto com uma ejaculação seca você começa a sentir fraqueza nas pernas, dificuldade para andar, perda de sensibilidade na região genital, na parte interna das coxas ou dificuldade para controlar a urina. Sinal número 5. Febre persistente mais cansaço extremo. Infecção séria que precisa de tratamento imediato. Se você tem qualquer um desses sinais, para o vídeo agora e marca uma consulta. Mas se não tem nenhum desses, então a gente vai para soluções. E algumas delas são mais simples do que você imagina. Primeira coisa, diagnóstico correto. Um simples exame de urina depois do clímax mostra se o sêmen foi para a bexiga. Uma eco transretal vê se tem obstrução. Um exame hormonal revela se falta testosterona. São exames rápidos, baratos e que dão clareza onde antes só tinha dúvida. Segunda solução, tratamento médico específico. Se for retrógrada, ajusta o remédio ou usa a medicação que fecha a portinha. Se for obstrução, cirurgia endoscópica resolve. Se for hormonal, reposição de testosterona, gel, adesivo, injeção, pode devolver a energia, o desejo, o volume. Sempre com acompanhamento médico, cada caso é único. Terceira, hábitos de vida. Controla diabetes e pressão, exercício regular fortalece músculos pélvicos, dieta mediterrânea protege a próstata, dorme bem, regula hormônios. Quarta, fertilidade assistida. Se você ainda quer ter filhos, dá para recuperar espermatozoides da urina ou direto dos testículos. A ciência hoje abre caminhos que antes eram impossíveis. E a quinta solução é a que mais muda vidas. Eu sei que parece simples, mas o silêncio destrói mais casamentos do que o sintoma. Vi homens que inventavam desculpas para evitar a intimidade. Diziam que estavam cansados, estressados, mas o que eles realmente sentiam era vergonha. E sabe o que acontece quando você fala com a parceira? Na maioria das vezes, ela não rejeita, ela apoia. Porque o que fortalece a relação não é a perfeição física, é a confiança. 3 dicas práticas. Quebre o silêncio. Fale abertamente. Se informem juntos. Assistam vídeos, leiam, entendam. Explorem novas formas de intimidade. Prazer não depende só do sêmen. E se tiver muita ansiedade ou conflito, busca um especialista em saúde sexual. Você não está sozinho. Cada vez mais homens na terceira idade procuram ajuda. E todos dizem a mesma coisa. Por que eu não falei antes? Agora eu vou te deixar com uma mensagem que resume tudo. Ejaculação seca não é o fim da sua vida íntima. Não significa que você perdeu a masculinidade. É só um sinal, um aviso. E quando você entende esse sinal, tudo muda. Lembra do Antônio? Controlou a diabetes, ajustou hábitos, recuperou a confiança. E o Manuel entendeu que não estava quebrado. Voltou a se sentir homem. Você também pode, mas precisa dar o primeiro passo. Falar. Fala com a parceira, fala com o médico, fala comigo nos comentários. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like agora. Compartilha com outro homem que pode estar passando por isso em silêncio. E se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo real sobre saúde na terceira idade. Ah, e se você quer saber os 3 exames que todo homem acima de 60 anos deveria fazer para ontem, clica no vídeo que está aparecendo aqui do lado. Porque ignorar os sinais, isso pode custar muito mais do que você imagina. A sua vida íntima não tem data de validade. A decisão de cuidar dela está nas suas mãos. Nos vemos no próximo vídeo. Fica bem!